Oi, meu nome é Jennifer e eu sou do Clube de Desbravadores Senhor das Águias. Hoje eu vim falar sobre o livro do ano, que se chama Um Desafio Atrás do Outro. Eu vou falar sobre o capítulo 1, Presente Inesperado, de aniversário. No dia de aniversário de Kevin, o pai dele deu R$ 250 para ele ir para o acampamento. Kevin ficou muito surpreso, porque o seu pai abandonou ele ainda quando ele era bebê, e não aparecia com frequência. Kevin perguntou a ele como que ele tinha conseguido esse dinheiro, mas o pai dele não respondeu e se afastou. Então, passou uma semana. E na semana seguinte, Kevin estava assistindo o noticiário. E no noticiário passou que um homem havia assaltado uma mulher de 78 anos. Kevin ficou chocado porque ele se aproximou da TV e viu que esse homem era o pai dele. Então, Kevin pegou o celular da mãe dele e ligou para o número que estava aparecendo na TV. E falou assim que ele precisava de falar com a senhora, que o pai dele tinha assaltado. E antes deles descerem do carro para falar com a senhora, Kevin disse que ele precisava de se desculpar no lugar do pai dele. Ele se encontrou com a senhora e pediu desculpas pelo que o pai dele havia feito. Então, ele pegou sua carteira e tirou os R$ 250 que o pai dele tinha dado para ele. E disse para a mulher aceitar que o pai dele tinha... Ele disse assim para a mulher aceitar o dinheiro que o pai dele tinha dado para ele ir ao acampamento. Então, a mulher disse: eu aceito. Já como esse dinheiro é meu, eu posso fazer o que eu quiser com ele. E o colocou de volta nas mãos de Kevin. E o agradeceu. Kevin fez uma oração, pedindo perdão para Deus por não conseguir perdoar o seu pai. Essa história conta sobre o perdão, e eu aprendi que devemos perdoar, assim como Deus nos perdoa. Agora eu vou ler um versículo que fala sobre perdão. Lá em Marcos 11, do 25 ao 26. E quando estiveres orando, se tedes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoarás as vossas ofensas. É isso. Tchau! Olá, meu nome é Evelyn e eu vim contar um pouco sobre a história de Kendra no capítulo 2. Tudo começou quando Kendra estava no hospital após sofrer um acidente. O médico perguntou se ela sentia algo nas pernas e ela dizia que não. Dizem que quando você sai do hospital é para você se sentir melhor de quando entrou. Kendra saiu em uma cadeira de rodas e isso mudou tudo. Sua mãe costumava dizer essa frase: não ore por fardos mais leves, ore por ombros mais fortes. Mas, porém, quando ela estava chorando, se escondia de Kendra para que ela não a visse. Seu pai estava com a expressão de preocupado e desesperado ao mesmo tempo. Quando ela percebeu tudo aquilo, ela simplesmente falou: não dá para viver assim. Então seus pais se estremeceram. Sinto muito, querida, diz a mãe dela, questionando a Deus por permitir que aquilo acontecesse. Continuando, Kendra se explicou: não estou me referindo a isso. Esta é minha vida agora, e eu não quero que a gente fique triste por isso. Eu quero torná-la minha vida agora incrível. Após isso, Kendra demonstrou determinação. Ela aprendeu a fazer todas as suas necessidades sozinha, como por exemplo, tomar banho sentada sozinha, subir a rampa de acesso da escola e etc. Muitas pessoas oravam para que ela voltasse a andar. No começo, ela também tinha esse pedido, mas depois ela começou a entender o plano de Deus para a vida dela. Alguns pensavam que para você ser feliz você deveria ter movimentos nas pernas, mas Deus queria que Kendra provasse para eles ao contrário. Todos sabiam que não seria fácil e muitos não sabiam lidar com a situação. Ela perdeu amigos com isso e isso doeu. Mas, porém, novos amigos apareceram. Eles não eram tão populares, mas eles eram divertidos e gentis. Em um dia, ela estava tentando jogar basquete, mas a situação foi de mal a pior. Foi muito desastrosa. Depois de uma semana,
Kendra e seus amigos novos quase desistiu, mas ela lembrou do que a mãe dela fala para ela: ombros mais fortes. Assim, ela começou a se esforçar e treinar muito mais. Depois de uns dias, ela começou a ser uma ótima jogadora em basquete e começou a jogar com cadeirantes e que venceram a segunda temporada. Um dia, ela foi assistir um filme com sua amiga, só que ela ficou muito ansiosa e queria saber logo o que era do filme. A amiga dela, Nancy, não aguentou mais a persistência dela e contou. Ela contou que o protagonista sofreu uma lesão na medula espinhal e teve que andar de cadeira de rodas. Só que ela disse que ele achou que a vida não tinha mais sentido em uma cadeira de rodas. Então ele se matou. E Kendra ficou pensativa e foi para casa muito pensativa. Ela entrou no quarto dela e ficou orando muito tempo. Ela pediu para sua mãe o computador emprestado e teve uma grande ideia. Ela resolveu escrever uma carta para o mundo, dizendo como foi a experiência dela na cadeira de rodas. Ela disse que as pessoas precisavam ouvir alguém que realmente sabesse o que estava falando. E ela simplesmente falou tudo o que ela sentia naquela carta. A mãe dela gostou muito da carta e publicou. Alguns dias depois, eles foram ver o perfil e tinha viralizado a carta. A mãe dela ficou muito orgulhosa e chamou Kendra. Kendra ficou admirada e não sabia que podia ser usada assim, dessa maneira. Então, sua mãe agradeceu a Deus por ter usado ela. E isso nos deixa de exemplo. Não podemos nos rebaixar. Temos que ser firmes e pedir forças para Deus. Temos que deixar Ele nos usar de qualquer uma das formas. Temos que pensar que não é a gente ali, e é Deus. A mãe dela ficou muito orgulhosa e ela sabia que não foi só por causa dela mesma, mas sim pela vontade de Deus. Um beijo! Olá, eu sou a Vanessa e eu vou falar sobre o capítulo 3, que conta a história de Big. Big era um garoto de 13 anos que tinha 1,80 m de altura e pesava mais de 160 quilos. A família de Big não era uma família muito estruturada. Ele tinha um irmão mais velho, que era 12 anos mais velho que ele, que sempre estava ligando para ele, né, preocupado com ele. E em um desses telefonemas, Big contou para ele que sua mãe tinha dito que eles iriam se mudar novamente. E mudança era algo frequente na vida de Big. Ele nunca havia passado mais de um ano na mesma escola. Seu pai, ele era geralmente gentil, porém, desde quando ele entrou nos vícios, né, da cocaína, isso foi mudando e foi complicando mais a vida deles. Então, o seu irmão mais velho, ele teve uma ideia, que foi entrar em contato com um antigo treinador de basquete e pedir para que ele ajudasse Big. E ao contar da situação da vida de Big, esse treinador ele aceitou, desde que Big passasse a morar com ele. Então, quando eles se encontraram, o senhor perguntou para ele o que ele mais desejava. E Big disse que o que ele mais queria era estabilidade. O senhor Barnes, ele percebeu que Big tinha um problema muito grande com comida. Ele descontava sua ansiedade na comida e isso estava fazendo muito mal para ele. Embora a família dele já tivesse a genética da obesidade, o senhor Barnes mostrou para ele que isso poderia ser diferente. Então ele passou a tirar todo o pão, todo o sal, todo o açúcar da dieta deles, né, da alimentação deles, e começou a ensinar a Big a mudar os seus hábitos. Ele passou a comer comidas mais saudáveis, como, por exemplo, brócolis, legumes, e ele começou a mudar de vida. Ele começou a ter o Sr. Barnes como uma referência, como um exemplo para ele. Então, ele passou a voltar aos seus treinos de basquete, ele começou a frequentar a escola, formou o ensino médio com notas boas, tanto que conseguiu uma bolsa em uma universidade, e ele já estava com 45 quilos a menos. E tudo isso foi graças ao seu treinador, né, que virou o seu pai titular,
que ensinou para ele a importância de acreditar nele, a importância de ter fé naquilo que às vezes a gente acha que é impossível, aquilo que a gente não vê. E ele foi persistente e ele conseguiu vencer. E com essa história, a gente pode aprender algo que a gente sempre repete no clube, que não importa da onde a gente veio, não importa a nossa família, a nossa circunstância que a gente está vivendo, o ambiente que a gente vive, nós podemos mudar, nós podemos quebrar o ciclo e podemos fazer diferente. Big, ele se tornou em 2017 um jogador oficial de basquete e até hoje, né, ele é reconhecido por isso, essa história é conhecida por muitos. Então, que essa história ela sirva de um exemplo para que a gente aprenda a ser diferente, a não desistir, a persistir nos nossos sonhos e a fazer a diferença no mundo. Então, essa é a história do capítulo 3. Gabriela, e hoje eu vou estar explicando sobre o capítulo 4. Agradecimento número 1. No quarto capítulo, nós temos a história de Érica. Érica estava chateada por não encontrar algo para vestir. Então sua mãe entrou em seu quarto e perguntou o que estava acontecendo. E Érica estava reclamando por não ter uma roupa para ir no seu primeiro dia de aula. Até que sua tia ligou para dizer para sua mãe que estava acontecendo uma enchente em sua casa e ela teria que sair de casa com seus filhos. Então foi aí que Érica percebeu que só teria motivos para agradecer. Então sua mãe teve a ideia de que cada vez que ela tiver um agradecimento, ela possa escrever e guardar em um potinho, para ela nunca esquecer as bênçãos que Deus permitiu que ela tivesse. Então Érica ali mesmo escreveu um agradecimento e colocou em seu potinho. Oi pessoal, meu nome é Marina e eu fiquei responsável por contar o capítulo 5. O capítulo 5 tem como título Ladrão, que conta a história de Jean, que tinha ido para casa de seu amigo Enzo para jogar futebol, mas durante esse tempo eles ficaram entediados e resolveram ver os cards de futebol que Enzo tinha. E Jean, ele era fanático por cards de futebol, ele colecionava. Ele tinha uma pasta muito bonita com todos os cards dele separados com um plástico especial e tudo isso. Nisso, ele viu que Enzo só guardava tudo dentro de uma caixa, ia ficar amassado, estava jogado, e ele ficou muito revoltado com tudo isso. E aí ele começou a pensar que ele poderia ver mais esses cards que Enzo tinha. Quando ele começou a ver, ele viu que vários dos cards que Enzo tinha, ele não tinha. E tinha um especial de seu jogador favorito. E aí ele falou, se eu pegar algum desses cards, ele nem vai perceber, ele tem tantos, ele nem cuida, ele nem gosta tanto assim. E ele pegou 4 cards de Enzo e foi para sua casa. Nesse processo, ele ficou conversando com ele mesmo para não se sentir culpado, para não achar que tinha feito uma coisa tão ruim assim. E guardou dentro da sua pasta com todos os plásticos de separação especiais. Nisso, o seu pai, o pai de Jean, comprou alguns cards novos e quando eles foram organizar na pasta de coleção de Jean, seu pai viu esses cards que Jean tinha pego assim, sem pedir, de Enzo, e perguntou, como ele tinha conseguido aqueles cards. E aí ele falou, pai, foi um amigo da escola. Só que como ele não sabia mentir pro pai dele, ele contou toda a verdade. O pai dele, muito magoado, decepcionado, falou para ele que ele ia devolver esses cards para Enzo. Ele foi até a casa de Enzo, totalmente constrangido, e devolveu os cards. E Enzo olhou para ele e falou, tá bom, quer jogar futebol? E ele falou, nossa, foi fácil assim, Enzo me perdoou, fácil assim. Só que ele ainda se sentia muito culpado com isso que aconteceu. E aí o pai dele falou que ele tinha que pedir perdão para Deus também. E ele pediu, mas como ele ainda estava com esse sentimento total de culpa, porque agora Enzo não poderia confiar nele igual confiava antes, o pai dele falou, filho, ora, pede ajuda para Deus. E aí ele orou e falou, Deus, se o Senhor já me perdoou, se Enzo já me perdoou, por que eu ainda estou com esse sentimento? Por favor, me ajude a me perdoar. E isso foi um processo. Só que ele ainda queria fazer mais. E aí o pai dele perguntou, como assim? O que mais você quer fazer? E aí ele fala que ele quer dar uma pasta organizadora para Enzo, porque aquela bagunça de cards o deixa extremamente incomodado. Bem, pessoal, essa foi a história do capítulo 5. Tchau! Provadores, eu sou a Ana Beatriz e hoje vou falar um pouco do capítulo 6. No capítulo 6, conta-se a história de uma família, a família de Will.
que estava recebendo um novo integrante, Miguel. Miguel é filho de sua irmã mais velha, Raquel, que estava passando por necessidades. Will também tinha outra irmã, Sara, a mais nova. Os dois estavam com muitos ciúmes de Miguel, porque ele tomava todo o tempo de sua mãe. Will tinha que deixar de fazer suas coisas para ajudar a Sara. Por isso, ele não conseguia entender por que Miguel estava em sua casa, não sendo filho de sua mãe. Vendo a atitude de Will, sua mãe explicou. Em 1 Timóteo 5,8, Jesus disse: se alguém não cuidar de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, o Will entendeu que sempre temos que cuidar de nossos parentes. Olá, meu nome é Maria Beatriz. Eu vou falar para vocês sobre o capítulo 7, que tem o título Ajudando um Estranho. A história conta que um certo dia um garoto correu até um cliente de um supermercado e ofereceu ajuda para carregar suas sacolas em troca de um pacote de bolacha. O rapaz aceitou no caminho até chegar no carro e foram conversando e o rapaz percebeu que o garoto precisava de muito mais que um pacote de bolacha. Então ele voltou ao supermercado, alimentou-se e levou. O garoto vivia com sua avó chamada Bárbara, de 61 anos, que ele considerava como mãe. Ao chegar na casa do garoto, ele percebeu que eles viviam em uma situação muito difícil e ficou muito comovido com isso. Ele colocou o relato dessa história na internet e teve vários compartilhamentos. Então ele teve uma ideia e montou em uma página de um site um pedido de doação para ajudar a família daquele garoto. E ele foi surpreendido, onde recebeu muita ajuda e conseguiu comprar a casa própria. Ele recebeu ajuda de um emprego, comprar casa. Um emprego onde era seu sonho trabalhar com jardinagem e paisagismo. E com essa história podemos aprender que Deus nos conhece, sabe das nossas necessidades e por meio do seu amor, Ele pode mudar a nossa vida. Devemos aceitar as bênçãos que vêm de Deus. Olá, meu nome é Stephanie, eu sou do Clube dos Desbravadores, Senhor das Águias. Hoje eu vim falar um pouco da história de Amanda. E o título dessa história é Propriedade Máxima. Amanda, ela resolvia seus problemas orando. Então, ela foi para a igreja com seus amigos. Chegando lá, o pastor deu algumas folhas de papel para eles e lápis. Já estava chegando o ano novo. Eram para eles escreverem o que eles queriam melhorar na vida deles do ano que estava vindo. Pedro colocou que queria ir mais para a igreja. Alice colocou que queria compartilhar sua fé com outras pessoas. Amanda não sabia o que escrever. Então ela pensou e ela colocou orar mais. Eu aprendi que a gente tem que sempre estar orando. A oração é um alimento espiritual. A gente tem que orar antes de dormir, quando a gente acorda, antes da gente almoçar, antes da gente jantar, antes da gente sair. A gente tem que orar por menos 3 vezes no dia. Assim, a gente fica mais perto de Deus.
Olá, meu nome é Mariana, faço parte do Clube de Desbravadores Senhor das Águias e parte da unidade Agarpia. E hoje eu vim contar um pouco sobre o capítulo 9 do livro Um Desafio Atrás do Outro. O título do capítulo é A Turma do Jardim. Dante e Lana caminhavam pelo bairro até que uma cesta colorida chamou a atenção deles. Eles não resistiram e foram ver as flores e então tocaram nelas. Lana arrancou uma e Dante disse que não tinha problema, e logo eles começaram a arrancar botões de todos os cantos, até que uma voz furiosa gritou, parem com isso! E então eles fugiram rindo, mas dia após dia os dois iam até lá pegar mais flores, e um dia a senhora Torres, a dona das flores, saiu lá fora e perguntou a Dante e Lana se eles sabiam quanto tempo demorava para crescer uma flor. Eles disseram que não, então a senhora Torres os convidou para plantar um jardim em seu quintal. As crianças plantaram as flores e elas iam todo dia lá cuidar das plantas. Como eles sempre iam lá plantar e cuidar, eles se tornaram os protetores do jardim. Logo, o jardim ficou conhecido pelo bairro todo e mais crianças começaram a aparecer para plantar também. Mas o quintal de Senhora Torres já estava cheio e então tiveram a ideia de perguntar para os vizinhos se eles permitiriam que plantassem flores. Eles ficaram entusiasmados. Então, os quintais se encheram de flores. A turma do jardim já tinha mais de 20 crianças. Os pequenos vândalos se tornaram jardineiros vigilantes, que se orgulhavam em transformar o bairro mais bonito. A senhora Torres deu orientação a duas crianças que não sabiam respeitar limites e com elas fez da comunidade em que viviam um lugar melhor para se viver. E esse foi o resumo do capítulo 9. Espero que vocês tenham gostado. Oi, meu nome é Vitória, eu faço parte do Clube de Desbravadores Senhor das Águias e vou contar a vocês uma história que se encontra no capítulo 10 do livro Um Desafio Atrás do Outro. O título deste capítulo é Concertos. Essa história conta sobre um garoto chamado Cláudio que havia acabado de se mudar com seus pais para uma nova casa, não tão nova assim. Cláudio não havia gostado das condições que se encontrava aquela casa. Ele dizia que a casa estava caindo aos pedaços, que ela estava um lixo. Seus pais, obviamente, não gostavam quando ele fazia essas reclamações. Seus pais e Cláudio não tinham uma relação muito boa, eles não se davam muito bem. Tanto é que quando um estranho chamou Cláudio para ir à igreja pela primeira vez, Cláudio nem se preocupou em perguntar para seus pais. Afinal, eles estavam mais preocupados em culpar uns aos outros pelos problemas. Na sua primeira vez indo à igreja, Cláudio ouviu que seguir a Deus trazia paz e alegria. Paz? Paz não existe. Minha vida é horrível, meus pais são chatos. Era tudo que passava pela cabeça de Cláudio. Na volta para casa, Cláudio avistou uma van em frente a uma casa abandonada. Obviamente, se fosse eu, não me aproximaria. Mas o que ele fez? Como toda criança curiosa, ele resolveu se aproximar da van. E adivinha? Sim, ele tomou um susto, mas calma, era só o Samuel. Peraí, você não sabe quem é o Samuel? Samuel foi o rapaz que esbarrou em Cláudio, dando um susto nele. Cláudio rapidamente perguntou para ele o que ele estava fazendo, afinal eles estavam com luva de trabalho. E ele respondeu para Cláudio que ele iria transformar todo o bairro de Cláudio. Samuel contou a Cláudio que iria pegar essas casas que estavam destruídas, iria reformar elas e iria vender por um preço bem mais barato para que outras famílias pudessem ter uma boa casa para morar. Cláudio não pensou duas vezes ao perguntar a Samuel se ele fazia reformas em casas que as pessoas já estavam morando, como a sua, que ele dizia que estava caindo aos pedaços. Samuel então explicou para Cláudio que ele não fazia isso, mas que ele podia ensinar a Cláudio a consertar algumas coisas sozinhos em sua casa. Cláudio não gostou muito da ideia, afinal ele dizia que crianças não faziam essas coisas. Na volta para casa toda, Cláudio ficou pensando no que Samuel tinha dito a ele. Então, na noite seguinte, no culto, ele decidiu que iria tentar seguir a Deus e o conselho de Samuel. Quando viu nos 10 mandamentos honrar pai e mãe, ele ficou indignado, pois ele achava que os seus pais não mereciam ser honrados. Mas então Samuel chegou a ele e fez a seguinte pergunta:
Você trocaria uma madeira velha por uma exatamente igual a ela? Cláudio respondeu que não, que isso seria uma burrice e que não ia adiantar de nada se fizesse isso. Exatamente, disse Samuel. Os ensinamentos de Deus a respeito da vida, eles devem só melhorar as coisas. Você obedecer é a mesma coisa que trocar uma madeira velha por uma nova. Quando você não respeita os seus pais, isso só machuca a sua família e não melhora em nada. Cláudio, mesmo assim, achava que aquilo não era justo. Mas Samuel fez ele pensar que ele não iria fazer isso nem por ele e nem por seus pais, e sim por Deus. E aí sim Samuel conseguiu convencer a Cláudio. Depois disso, Cláudio vivia procurando coisas para arrumar, consertar e limpar em sua casa. Até quando seus pais zombavam dele, ao invés dele dar a resposta que ele queria, ele engolia essa resposta e dizia só algo que iria edificar. O seu exemplo dentro de sua casa fez com que seus pais percebessem a mudança e como era bom seguir a Deus. E eles chegaram em Cláudio e disse que queriam ser transformados assim como ele. Cláudio parou de mentir e parou de cobiçar as coisas dos outros. Agora ele seguia a Deus. Cláudio ficou tão feliz da notícia de que seus pais queriam ser transformados também, que ele correu para contar para Samuel. E Samuel ficou muito feliz com a notícia. Quando aceitamos a Jesus, ele nos renova. Deus enviou Samuel para consertar as casas na rua em que Cláudio morava. Mas foi Deus que consertou a família de Cláudio. Sabe, eu gostei muito dessa história e também das outras histórias desse livro. Aconselho vocês a lerem se quiserem. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Oi, meu nome é Júlia e hoje eu vou falar sobre o capítulo 11. No capítulo 11, Nick e seus amigos resolveram fazer uma boa ação, limpando as calçadas, retirando a neve de todo o quarteirão, deixando sua mãe e seu pai orgulhosos pela iniciativa. Eu sou a Laiane e vim falar um pouco sobre o capítulo 12. Esse capítulo fala que era o fim da terceira semana do ano letivo e estava muito calor. E Robson tinha uma vizinha que já era idosa e para conseguir andar ela precisava de andador. E Robson tinha passado em frente à casa dela e viu que ela estava chorando. Ele perguntou o motivo. E ela disse que tinha chegado uma carta da prefeitura falando que o quintal dela estava muito sujo e ela poderia até receber uma multa. E Robson, sem pensar duas vezes, resolveu ajudar ela. Oi, meu nome é Tawane e eu faço parte do clube de desbravadores Senhor das Águias e da unidade Aderpia. Hoje eu vou ler um resumo que eu fiz do capítulo 13 do livro Um Desafio Atrás do Outro. Kelly havia acabado de voltar das férias. Estava se sentindo como se ainda estivesse nelas, mas estava muito feliz por voltar à escola. Enquanto caminhava pelo corredor, cantando para si mesma, carregava sua mochila em seu ombro e uma cópia dos horários das aulas em sua mão. A primeira aula listada em seu cronograma era a introdução ao Antigo Testamento. Ela estava quase na sala quando viu sua amiga esperando por ela na porta. Oi, Natalie, dando-lhe um abraço. Estamos matriculadas na mesma aula de ensino religioso, não é? Ela confirmou, assinando a cabeça de que sim. É com o professor Eduardo. Ele é um dos meus professores favoritos. O meu também, disse Kelly. As duas meninas entraram na sala de aula e escolheram seus lugares, aguardando a chegada do professor Eduardo. Em instantes, tocou o sinal e o diretor e o professor Nelson entraram na sala de aula. Eles afirmaram que o professor Eduardo não poderia dar aulas, pois foi diagnosticado com câncer no fim do último ano letivo e que havia passado as férias lutando contra a doença. Assim, o professor Nelson passaria o conteúdo até um professor substituto assumir a turma mais pra frente. Os olhos de Kelly se encheram de lágrimas e após a aula, a turma saiu em silêncio. Kelly foi para as duas próximas aulas, mas estava distraída. Ela não conseguia parar de pensar no professor Eduardo.
Não foi muito diferente com outros alunos. No pátio, ela escutava outros colegas contando como o professor Eduardo sempre deixava o aprendizado divertido, como nunca perdia uma oportunidade de louvar a Deus. Nathalie lembrou do ano passado, quando o capelão não pôde vir ao culto porque o carro dele quebrou. Ninguém sabia o que fazer, então o professor Eduardo ficou de pé no meio do auditório e começou a cantar. Kelly sorriu e disse: "Essa é uma ótima ideia." Rapidamente guardou o que restava do lanche. "Vamos, Nathalie, temos que conversar com o professor Nelson." "Professor Nelson, podemos lhe fazer uma pergunta?" "Estamos pensando no professor Eduardo e tivemos uma ideia. Em vez de usarmos a capela hoje à tarde, que tal todos irmos à casa dele para os momentos de adoração? Talvez um culto musical?" Ele não respondeu. "Ele vai dizer não," Kelly pensou. "Por favor, sei que é uma ideia maluca, mas tenho certeza de que isso significará muito para o professor Eduardo." Finalmente, Nelson concordou. Kelly percebeu que ele tinha lágrimas nos olhos. "Você é a terceira pessoa hoje a fazer essa sugestão. Geralmente não tomo decisões impulsivas, mas acredito que precisamos fazer isso." "Gostaríamos de ajudar," disse Kelly. "Poderíamos fazer uma lista com músicas preferidas do professor Eduardo," sugeriu Nathalie. "E a Kelly poderia liderar o louvor. Ela faz parte da equipe musical da igreja dela, sabia?" "Ótimo," disse o diretor. "Voltem para o pátio. Por enquanto, vou avisar os alunos em breve." Pátio. Elas olharam pela janela e notaram que um ônibus escolar estava estacionando no meio-fio, seguido por vários outros. Todos escutaram em silêncio, enquanto o professor Nelson fazia o anúncio pelos alto-falantes. Kelly pegou o violão na sala de música e correu com Nathalie para embarcar em um dos ônibus. A casa do professor Eduardo era perto da escola, então foi uma viagem curta. Os ônibus pararam em frente à casa do professor e os alunos se acomodaram na calçada. Quando todos estavam reunidos, Kelly começou a tocar seu violão e a cantar um hino. Os alunos começaram a acompanhá-la suavemente a princípio e depois mais alto. Uma janela se abriu. Kelly podia ver o professor Eduardo sentado lá em cima, ao lado de sua esposa. Ela podia ver os lábios dos dois se movendo. O professor e a esposa estavam louvando com eles. Enquanto Kelly cantava, ela sentiu repleta de esperança, conforto e paz. Ela queria muito que eles estivessem sentindo a mesma coisa. "É isso que acontece quando colocamos nosso foco em Deus," ela pensou, e continuamos a cantar. As vozes de mais de 400 alunos e professores se juntaram naquele dia para louvar a Deus. Então foi isso e eu espero que tenham gostado. Olá, eu sou a Ana Clara, somos do Clube dos Desbravadores, Senhor das Águias, da Associação Paulista Central, e hoje a gente veio apresentar para vocês um resumo de um livro deste ano de 2021, que fala sobre desafio atrás de desafios. E eu vou falar sobre o capítulo Compartilhando Coragem. Bom, esse capítulo fala sobre uma menininha que ela chamava Patrícia e o pai dela, ele era muito famoso, ele corria, ele ganhou medalha de ouro e as pessoas perguntavam para ela: "Ah, é seu pai que ganhou a medalha de ouro?" E ela respondia muito orgulhosa de seu pai que sim, só que ninguém imaginaria que ele largou a carreira após um ano dele ter ganhado a medalha para ser missionário. E ele se tornou missionário e ele ia para a China. E a Patrícia ficou muito preocupada, com medo, ficou muito triste. E o seu pai acabou indo para falar de Jesus para as outras pessoas, para compartilhar coragem
compartilhar a palavra com eles. Só que em alguns pontos da China, eles perseguem pessoas que falam sobre Jesus, quem é cristão, essas coisas. E ele acabou sendo pego e levado para um campo de concentração. E lá havia muitas crianças que estavam com saudade de seus pais. E Patrícia também estava com saudade de seu pai. Só que ela não entendia o porquê ele foi para lá, o porquê ele fez isso. E a mãe dela sempre falava sobre o laço da família, sempre explicava para ela e ela nunca entendia. E ela ficou muito triste depois que seu pai foi para a China. E algum tempo depois ela descobriu, ela leu em manchete, rede social, que o pai dela estava lá no campo de concentração. E lá as crianças que estavam com saudade de seus pais, assim como Patrícia, o pai de Patrícia, ele protegeu as crianças, ele cuidou delas e ensinou para elas a palavra. E no fim ele acabou sendo morto, só que Patrícia, antes, ela tinha amiga dela que sempre falava, que conhecia a palavra, que sempre estava ajudando ela, falando, e ela descobriu que o pai dela foi morto. Só que ela também descobriu que aquelas crianças que estavam com saudade, assim como ela, o pai dela falou sobre a palavra e assim a Patrícia acabou entendendo a palavra, a mensagem. E ela ficou assim, né? Aí a amiga de Patrícia sempre falando, consolando ela, falando pra ela das crianças. E por fim, Patrícia entendeu a mensagem e agora ela não pode, ela falou assim, não posso ter o meu pai aqui, mas eu sempre vou ter o meu pai ao meu lado. Então foi isso. Meu nome é Natália e eu vou falar sobre o capítulo 15 do livro Um Desafio Atrás do Outro, que tem como subtítulo um torneio de robótica. Bom, Laura e seus amigos chegaram à escola para participar desse torneio de robótica, juntamente com seu robô. E chegando lá, eles sentaram na arquibancada para ficar esperando, né, o início do torneio. Então, eles olharam à sua volta e viram várias equipes com seus determinados robôs. E Max, então, exclamou, né, falou para Laura: "Nossa, Laura, olha que lindo aquele robô, olha a frente dele como é bonita, é grande." Então, Laura olhou, viu como era aquele robô e ficou com inveja daquele robô, de ter feito um robô igual aquele. Só que na hora ela lembrou do que a professora tinha falado para ela da escolinha cristã, que esse sentimento ia surgir, mas que era para ela não deixar esse sentimento surgir e que era para ela pensar em coisas boas. E então Laura olhou à sua volta e viu uma equipe com 3 participantes, no qual eles tinham uma camiseta e atrás dela estava escrito Pinguins Voadores. E um desses integrantes era um menino bem pequenininho, bem baixinho. E Laura até pensou que ele não fazia parte, né? Que ele não pudesse competir por ser pequenininho. Então ela viu que ele carregava o robô, ele segurava o robô da sua turma. E por um descuido, ele deixou esse robô cair no chão. E ele começou a chorar e ficou muito assustado. Então o Júlio foi lá e o consolou, falou para ele não chorar, que infelizmente isso acontecia. Então Laura e seus amigos começou a ajudar ele a pegar as pecinhas que tinham caído pelo chão. Então eles pegaram as pecinhas para que ele pudesse construir tudo de novo, o robô. Bom, Laura e sua equipe ajudaram eles a pegar as pecinhas, então o menininho percebeu que estava faltando uma roda e que sem ela não poderia participar do torneio. Então, estava chegando já a vez dele participar,
Daí Laura olhou assim para sua equipe, para os seus amigos e pensou e pensou. Então ela falou que no robô dela havia 3 rodinhas, no qual uma não tinha uma função certa ali. Então seus amigos concordaram. Laura então pegou essa rodinha e emprestou para outra equipe, para o adversário, para que eles pudessem participar do torneio. Então foi chamado, o número 1 deles e eles participaram com a rodinha emprestada da equipe de Laura. E então Laura não sentiu inveja, quando eles estavam se apresentando, e Laura até torceu por eles, e eles viraram amigos. E mais do que participar, no livro fala que o importante é mostrar o amor de Deus, mostrar como é bom ajudar as pessoas. E Laura e essa equipe ficaram felizes por ter ajudado, o adversário, no qual não virou mais adversário, viraram amigos. E é isso que Deus nos fala, para que possamos ajudar as pessoas. Meu nome é Yara e hoje estou aqui para falar sobre o capítulo 16, a vitória mais importante. Mallory estava atrás da primeira base com a luva pronta. O sol estava bem forte, as nuvens estavam flutuantes e o céu estava azul claro, bem bonito. Só que ela ficou prestando atenção na rebotadora do outro time, o nome dela era Sarah. O arremessador jogou a bola, porém Sarah errou. Ponto para a equipe de Mallory. Então Sarah limpou o suor da testa e Mallory ficou pensando, será que ela está nervosa? Mallory era uma ótima jogadora em softball e ela chegou a receber um prêmio muito bom por isso. Mallory já estava pensando na próxima rebatida, como seria? Pois se o time dela fosse classificado, eles iriam para a segunda divisão do NCAA. E o time que perdesse voltaria para casa. O arremessador jogou a bola e Sarah conseguiu rebater dessa vez. E ele foi bem alto, rumo ao campo central, e a plateia ficou à loucura. Mallory sentiu seu coração apertado, porque a equipe adversária tinha feito um home run. Deve ser 2 pontos, 3 pontos, não sei direito, mas deve ser algo muito bom. Porém, Sarah estava tão ansiosa para contornar a primeira base que acabou esquecendo de pisar no lugar certo. Porém, como ela não colocou o pé na base, seus amigos gritaram, Sarah, volte, volte, volte. E aí, conforme ela foi parar de correr, ela tropeçou e isso ela torceu o joelho dela. Sarah gritou e caiu. Ela tentou levantar, mas não conseguiu. A dor era imensa. Mallory ficou aterrorizada com o que ela viu, porque Sarah se arrastou até a primeira base. Mallory perguntou para Sarah se ela estava bem, só que Sarah estava com muita dor. E aí ela falou para Mallory que ela poderia ter sofrido um rompimento no ligamento do seu joelho. Os treinadores vieram até o campo, só que ninguém poderia tocar nela, ninguém do time. Eles até cogitaram a possibilidade de substituí-la, mas aí não seria mais um home run, seria apenas mais um ponto. Sarah chorou e disse que aquele teria sido seu primeiro home run. Porém, Mallory não acreditou e aí perguntou para ela, na vida? E ela respondeu que sim. Mallory sentiu dó de Sarah e lembrou da primeira vez que ela pontuou dessa forma e de todas as outras, como foi muito importante para ela, como ela se sentiu feliz. No meio daquela cena toda, então Mallory teve uma ideia. Ela decidiu carregar a Sarah no colo, ela junto com uma amiga chamada Liz. Sua amiga Liz veio atendendo um pedido de Mallory, porém ela não entendeu nada, pois o ponto seria para outra equipe. Mas assim mesmo ela ajudou, carregaram Mallory no colo, base a base, até a última.
E depois que elas fizeram isso, levaram Sarah para os médicos. E toda a plateia, confusa, não estava entendendo nada, aplaudiu Mallory de pé. Seu treinador disse para Mallory que todos gostavam de ganhar, mas existiam coisas muito mais importantes do que a vitória. A equipe de Mallory perdeu e a de Sarah ganhou. Mas ela estava se sentindo a pessoa mais feliz do mundo, pois ela tinha colocado aquela menina em primeiro lugar. E ela ficou feliz. Ou seja, mesmo ela ter tido perdido o campeonato, ela ficou feliz pela vitória da amiga. Pois é muito bom quando você consegue fazer algo bom pelas pessoas. As duas saíram vencedoras. As duas ficaram muito felizes. E é isso. Capítulo 17. Melhor que futebol. Carlos estava entre as arquibancadas, esperando a apresentação do time Selvagens do ensino médio. O plano do treinador era que todo time de futebol americano entrasse correndo no campo ao mesmo tempo e rasgasse a faixa da escola colocada na frente do público. A adrenalina correu pelas veias do garoto. Ele olhou para o melhor amigo e sorriu. "Você tá pronto?" Eric acenou com a cabeça em direção ao time adversário. "Temos que acabar com eles", ele disse. Carlos balançou os ombros. "Apenas faça o seu melhor e não se preocupe com o restante." Esse era o provérbio favorito de sua mãe, mas parecia estranho saindo de sua boca. Ele imediatamente se arrependeu de repeti-lo. Talvez Eric estivesse ocupado demais para ter ouvido, mas não. Claro que ele tinha escutado, nada passava despercebido por Eric. "O que aconteceu com você?" perguntou visivelmente perplexo. "Você normalmente diria, vamos esmagá-los." Naquele momento, a voz do locutor soou no alto-falante. "É isso aí!" o treinador gritou. "Vão com tudo e façam com que voltem chorando para a mamãe." O treinador não quis dizer isso literalmente. Ele simplesmente queria que eles jogassem e ganhassem. Mas ainda assim, Carlos não gostou daquela frase. Quando a banda da escola começou a tocar e as líderes de torcida começaram sua coreografia, Carlos, o capitão do time de futebol, conduziu os jogadores até a faixa. Sempre foi daquele jeito. Naturalmente atlético e já com 1,80 m de altura, Carlos se destacava em basquete, beisebol e futebol. Ele tinha talento para os esportes, além de participar da fanfarra e gostar da atenção que recebia por ser um campeão. Porém, as coisas pareciam diferentes agora. Toda a sua vida mudara desde que começara a estudar a Bíblia como pastor. Era legal jogar bem e dar o melhor de si, mas vencer de repente não era mais tão importante. Tratar os outros de maneira justa e honesta era mais significativo. Novamente, os ditados de sua mãe apareciam em sua cabeça. Versos bíblicos também. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? 1 Coríntios 9:24. Podia até ser verdade em uma corrida, mas aquilo era futebol americano. Quando um jogador marcava um touchdown, toda a equipe saía ganhando. Afinal, o atacante jogava a bola para o lançador, que podia passá-la por um corredor ou lançá-la para alguém mais distante, ou ainda, ele próprio podia correr com a bola se o caminho estivesse livre. Porém, ninguém conseguia fazer tudo sozinho. A partida começou, e o relógio marcou os minutos passarem rapidamente, até que, antes que percebessem, já estavam na última jogada. O time se reuniu para ouvir as orientações. "Muito bom, pessoal", começou Carlos. "Esta é nossa última chance. Preste atenção, Eric. Eles me marcaram o jogo todo. Nesta jogada, fingirei que vou para a esquerda, mas passarei a bola pela direita. E lembre-se de 1 Coríntios 9:24. Quando vir a linha do gol..." Eric pareceu intrigado. "Você sabe que não entendo muito bem de Bíblia, né? Então, é melhor me dizer o que é." "Corram de tal modo que alcancem o prêmio." Carlos sorriu orgulhoso por poder se lembrar do verso no meio daquela confusão. Naquela noite, enquanto a equipe comemorava sua vitória comendo pizza, Eric questionou Carlos. "Ok, meu amigo, o que está acontecendo com você? Por que virou o senhor bonzinho de repente? E por que você está citando a Bíblia no meio de uma partida?" Carlos sorriu. "Eu estava esperando você me perguntar isso.
Para ser sincero, comecei a estudar a Bíblia com meu pastor. Sempre acreditei em Deus, mas nunca tinha percebido o quanto ela pode ser prática. E isso tem realmente mudado minha vida. Você tá brincando? Eric exclamou. Isso é uma piada? Você tá lendo a Bíblia? Sério? É sério. Ela tem respondido minhas perguntas. Eric pareceu desconfiado. Que tipo de perguntas? Carlos se inclinou para frente. O que acontecerá depois que eu morrer? Vou apenas apodrecer embaixo da terra? O que será deste planeta depois que o destruirmos? Deus realmente me ama? Ei, a Bíblia realmente responde a tudo isso? Eric ficou impressionado. Eu sempre me perguntei o que aconteceu com minha irmãzinha depois que ela morreu no parto. Você pode me falar um pouco sobre isso? Carlos sorriu. Falar sobre a Bíblia? Claro, é melhor que jogar futebol. Essa com Brian, que estavam treinando para a corrida. Ele foi até a cozinha e disse para sua mãe que ele ficaria 5 vezes mais rápido. No dia seguinte, ele ia ganhar a corrida para a mãe dele ficar orgulhosa dele. Aí a mãe dele olhou para ele e falou que ele não precisava ganhar a corrida porque ela já tinha orgulho dele, só por ele ser filho dela. Aí ele concordou com a mãe, mas no fundo ele não concordava tanto assim com ela. Aí, no dia seguinte, chegou o dia tão esperado da corrida. Ele estava tão ansioso que ele não conseguia nem comer direito. Aí ele estava lá na corrida. E deram a linha de largada e ele começou bem. E ele viu que tinha garotos que não estavam tão rápido porque eles não deveriam ter treinado tanto quanto o Brian. Aí o Brian estava quase terminando a corrida, com o pai dele lá na linha de chegada, olhando para ele e acenando para ele. Mas aí um garoto caiu. Logo ele conseguiu se levantar, mas caiu de novo porque ele estava machucado. Aí o Brian olhou para a linha de chegada com o pai dele lá para o garoto. Ele imediatamente deu meia volta e foi ajudar o garoto. E aí a ação de Brian inspirou outro garoto a ir ajudar o garoto que estava caído. Aí eles cruzaram a linha de chegada, um dos últimos, mas muitas pessoas gritavam o nome dele e torciam por ele. Não só que estavam na corrida, mas também as pessoas que estavam na TV, porque estava sendo transmitido aquilo, e eles foram verdadeiros heróis aqueles dias. O capítulo 19 conta a história de um menino chamado Gabriel, de 11 anos. Ele gosta muito de jogar beisebol. Num dia, o melhor amigo dele, chamado Abdu, chamou ele para jogar, mas ele disse que não podia porque ele tinha outra coisa para fazer. E Abdu perguntou o que era. Gabriel chamou Abdu para entrar na casa dele e mostrar o que ele estava fazendo. E ele estava tricotando gols para crianças com câncer. E Abdu elogiou Gabriel pela sua atitude e perguntou se ele poderia ajudar fazendo cookies para vender nos jogos de beisebol. Gabriel gostou da ideia e falou que o time inteiro podia ajudar, e todo esse dinheiro seria doado para pesquisa sobre câncer ou para abrigos para pessoas sem teto. E no final eles vão no hospital entregar esses gols que o Gabriel fez. Olá, eu sou a Vanessa e eu vou estar falando sobre o capítulo 20, que tem o título O Plano de Rick. Rick, ele era chefe de segurança, de uma das maiores instituições financeiras do mundo. Em uma conversa que ele havia tido com seu amigo Dan, ele chegou à conclusão de que o local que eles trabalhavam, ali pelo lado sul, estava correndo perigo, de ser assaltado, de entrar terroristas, e eles começaram a pensar por onde os terroristas poderiam entrar para atacar. Começaram a ir na garagem subterrânea e analisar que ali entrava qualquer carro que não tinha segurança nenhuma. E tudo que Dan havia falado para ele que poderia acontecer, passado algum tempo ocorreu. E houve um ataque, onde eles entraram ali pela garagem subterrânea, soltaram bombas, fumaça. E nesse ataque, 6 pessoas chegaram a morrer e várias pessoas ficaram feridas. Então, após esse ataque, eles passaram a fechar os portões das garagens, passaram a controlar mais o acesso ao prédio e começou a colocar mais segurança. Mas Rick, ele ainda não estava satisfeito. Ele ainda sabia que poderia ocorrer outros tipos de ataque,
Então ele começou a estudar junto com seus amigos, sua equipe de trabalho, quais as possíveis formas de ataque que ainda poderia ocorrer ali naquele prédio. Então eles chegaram à conclusão que poderia ter ataque aéreo. Então eles começaram a montar uma estratégia de evacuação. E ao decorrer dos dias, né, de trabalho, sempre uma vez a cada período, eles faziam um treinamento que tocava, né, a sirene ali, e eles faziam um treinamento de evacuação do prédio. E as pessoas, elas já estavam até cansadas, reclamando disso, porque para elas era algo que tinha acontecido ali há um tempo atrás e que nem iria acontecer novamente. Para que fazer esse tipo de evacuação? Mas elas faziam porque Rick era o chefe da segurança e ele ficava insistindo para que isso fosse feito. E um certo dia, Rick escutou um barulho de uma bomba e quando ele correu para ajudar as pessoas a evacuar, foi exatamente aquele ataque de 11 de setembro de 2001, que foi o ataque às Torres Gêmeas, que era ali próximo da onde ele estava trabalhando. E ele já começou a colocar o seu plano em prática e evacuar o prédio. As pessoas já estavam treinadas, as pessoas já sabiam como deveria acontecer e elas foram saindo. E à medida que a primeira turma saía, Rick voltava para ajudar as outras pessoas e sucessivamente ele foi tirando as pessoas do prédio. E quando seus amigos todos estavam ali fora, eles começaram a perguntar onde que Rick estava. Então uma pessoa respondeu. Ele voltou para ajudar outras pessoas. Os amigos, as pessoas que trabalhavam ali naquele prédio já estavam salvas, né? Já estavam a salvo, mas Rick ele havia voltado para ajudar outras pessoas, mas ele não conseguiu sair. E aí Rick, ele não conseguiu abandonar o prédio e o seu planejamento que ele havia criado, que ele havia insistido, foi o que salvou milhares de vidas. Então, por mais que ele tenha se sacrificado, por mais que ele não tenha conseguido se salvar, ele não pensou em si, ele pensou em salvar as outras pessoas. E tudo aquilo que ele planejou, tudo aquilo que ele idealizou, ele conseguiu, que foi salvar várias vidas. Essa é a história do capítulo 20. O capítulo 21 vai nos contar sobre a história de um rapaz chamado Joey. Joey era um ex-militar que serviu em várias guerras e foi condecorado imensas vezes. Só que quando ele se aposentou do exército, ele se entregou às bebidas. E uma vez encontraram ele dirigindo embriagado, e isso foi motivo da queda dele. Ele foi levado ao tribunal, mas o juiz deu uma liberdade condicional para ele, contanto que ele não bebesse mais. Só que uma vez ele bebeu e estava torcendo para que o exame não encontrasse nada. Só que o exame encontrou e ele foi levado de novo ao tribunal. Quando ele chegou lá, o juiz sentenciou ele a 1 noite de prisão. E ele não gostava de prisões por causa que ele era claustrofóbico. Mas por que ele era claustrofóbico? Em uma missão que ele estava fazendo, ele estava descendo uma montanha num carro com os amigos. Só que o barranco desmoronou e o carro capotou e foi parar dentro do mar. Só ele sobreviveu, de todos os amigos. E quando ele estava sentindo a água subindo, já estava conseguindo escutar as bolhas e tudo, ele ouviu uma chave destrancando uma porta. E ele pensou, mas todos os outros estão mortos. E aí acaba esse pensamento aqui. Quando ele volta à realidade, ele vê que o juiz foi na cela com ele, conversar com ele. E ele ficou se perguntando por quê. E eles conversaram, e aos poucos as paredes de Joey foram sumindo. As paredes que prendiam ele. Foram sumindo, ele foi conversando, até que chegou a hora da janta. Ele e o juiz pegaram, jantaram, e Joey gostou muito daquilo. E quando ele foi abrir os olhos, já era no amanhecer, e ele tinha cumprido a sua pena. Então ele voltou ao tribunal, e o juiz disse para ele, repreendeu ele com voz firme. Joey, eu não quero mais erros. E ele disse, claro, excelência, sem mais erros daqui para frente. E a moral é que nós temos um Deus que tira as paredes que nos bloqueiam dele e de nós, e é um Deus que ele não quer erros nossos. Ele quer que a gente faça o certo, só que ele sabe que a gente é pecador. Só que ele quer que a gente faça o certo para ele, e a gente tem que fazer o melhor para agradar.
E esse Deus também, ele está disposto a nos perdoar e vir sentar na cela conosco, para nos abençoar e tranquilizar. O capítulo 22 vai contar a história sobre Jorge e sua mãe. Jorge era um garoto de 10 anos e sua mãe, no dia seguinte, iria fazer uma cirurgia para transplantar metade do seu fígado para um garoto chamado Elias. Elias tinha 18 meses e estava com um problema no fígado e precisava de um transplante urgente, senão iria morrer. Jorge sabia de todos os riscos da cirurgia. Por isso, perguntou para sua mãe, você realmente precisa fazer essa cirurgia? Então a mãe de Jorge falou assim, claro, a gente precisa salvar a vida dele. Aí Jorge pensou e falou, mas ele é um garoto desconhecido, quanto que a família dele vai pagar pra gente? E a mãe dele sorriu e disse, nada, ele só precisa aceitar. Então Jorge franziu a testa e disse para a mãe dele, mas a gente nem conhece ele. Então a mãe de Jorge explicou para ele, para a gente ter a vida eterna, o que a gente precisou? Jorge respondeu, Jesus precisou morrer pra gente. Então a mãe dele falou assim, a gente é salvo porque Jesus morreu pra gente e teve que fazer um sacrifício muito alto por isso. E a gente só precisa aceitar esse sacrifício. E ela explicou que Jesus não precisava fazer aquilo, mas ele fez para salvar a nossa vida. Então, Jorge compreendeu o que a mãe dele disse e alguns meses depois ela voltou para fazer o check-in de como estava indo. Ela estava totalmente recuperada, só não estava conseguindo correr rapidamente como conseguia. Então, quando eles iam entrar na sala, eles viram um garoto saudável correndo pelos corredores, com o avião na mão, fazendo vrum, vrum, brincando com o avião. E aí eles viram que esse garoto era Elias. Ele estava saudável e estava vivo. Então, Jorge sentiu uma mão em seu coração, então o coração dele ficou bem quente. Porque ele sentiu o amor e sentiu que a cirurgia tinha conseguido salvar a vida daquele garoto. E a moral é que Deus, ele fez um alto sacrifício por nós e a gente só precisa aceitar. A gente só precisa aceitar esse sacrifício e ter bom ânimo e retribuir e fazer o que Deus fez pela gente, pelos outros, e fazer o bem para os outros também. Essa foi a história do capítulo 22. Eu vou falar sobre o capítulo 23 do livro. Esse capítulo ele fala sobre a história de Gemeel. Esse cara ele foi indiciado por tráfico de drogas, injustamente. Na prisão ele só pensava no dia que ele voltará a ver seu filho. E ele planejou durante muito tempo se vingar daquele policial corrupto. Mas ele acabou tendo um encontro com Deus na prisão. Ele começou a ler a Bíblia. E ele viu que Jesus ele perdoou todos os nossos pecados. E ele aconselha para a gente perdoar os pecados dos nossos devedores também. Então ele ficou muito furioso por saber que Deus ele morreu por nós. Mas ele perdoou todos os nossos pecados, independente do que fizermos. Então ele orou, ele chorou e ele perdoou esse policial. E depois que ele perdoou esse policial, depois de 4 anos, numa operação da polícia contra o tráfico, descobriram que aquele policial chamado Collins, ele plantava drogas e colocava na roupa, perto da pessoa que ele levava embora para a polícia. E ele foi indiciado para prisão. E todos os casos que ele fez durante aqueles 4 anos foi revisto. E viram que a maioria das pessoas eram inocentes. E um deles era Gemeel. Então Gemeel ele foi indiciado para sair da prisão. Ele foi liberto. Então, saindo da prisão, ele ficou um tempo desempregado. Ele procurou uma agência de empregos. E a agência de empregos levou ele para uma lanchonete muito bonita. Ele chegando nessa lanchonete viu que era tudo limpo, tudo bonito, tudo organizado. E ele precisava falar com o gerente. Ele foi falar com o gerente, imagine quem era o gerente. O gerente nada mais nada menos era o Collins, o policial corrupto. E Gemeel ele ficou muito furioso, muito bravo naquela hora. Porque ele ia pedir emprego pro cara que fez ele perder a maioria da vida dele. 4 anos da vida dele. 4 anos da família, do filho dele. Ele ficou muito furioso. Ele queria bater no policial.
E ele respirou, ele praticou o que ele fez na prisão, ele perdoou o policial. Então ele respirou fundo e pensou, não vale a pena. E o policial, ele envergonhado, chega perto dele e fala, não tem como eu pedir perdão para você, não tem palavras que demonstram o que eu fiz por você. Eu fiz uma coisa horrível, me perdoa. E Gemiel perdoa ele. E esses dois viram melhores amigos na história. E eles trabalham junto nessa lanchonete até hoje. Gemiel encontrou seu filho novamente, ficou tudo bem. E os dois hoje eles são melhores amigos. E os dois, por incrível que pareça, virou cristão. E eles fizeram entrevista até na televisão sobre esse testemunho deles. E foi muito legal o decorrer da história. Eles fizeram testemunho que Collins ele implantava drogas nas pessoas para ser incriminada, mas ele foi perdoado, ele pediu perdão para Deus e ele pediu perdão para as pessoas que ele prejudicou. O capítulo 24 fala sobre a história de um menino chamado TJ. Ele tem 10 anos de idade. Ele tem um desvio na coluna que se chama escoliose, ele não tem os braços. Esse menino ele tem um dom muito interessante. O dom dele é a pintura. Ele pinta com os pés e com a boca. Ele faz pinturas muito lindas. Ele joga videogame e ele come também com os pés e com a boca. As pessoas vendo isso, elas ficam meio incomodadas ou sentem dó. E ele montando uma exposição com sua avó, na galeria dela, ele comenta com sua mãe. Mãe, eu não quero que as pessoas comprem meus quadros por dó ou por pena. Eu quero que elas comprem porque eles são bons e porque eles gostam dela. E a mãe dele fala assim para ele. Filho, cada corpo é uma embalagem. Cada embalagem é diferente uma da outra. Você não é diferente das pessoas. Mas Deus te faz especial porque Ele sabe que você pode lidar com isso. E ele fica pensativo, sabe? Até chegar na exposição dele. Depois de ele se arrumar tudo, ele vai com o carro. E de tanta ansiedade, ele pula do carro. E o pai dele fala, filho, calma, tenha calma. E de cara ele se dá de cara com a sua avó. E ela dá um abraço e um beijo nele. E a galeria está lotada de gente. E ela chega no palco e fala, este é meu filho, ele é o pintor dessas obras. E todo mundo aplaude ele, porque ele fez as pinturas tudo com os pés e com a boca, gente. Isso é muito interessante. E os quadros deles não ficou nenhum no quadro dele. Vendeu todos os quadros. E a avó dele ficou muito feliz por ele. E as pessoas não comprou não por dó, mas comprou porque os quadros eram muito bons. A sua avó dá um abraço nele e fala, você vai ser um menino de sucesso e vencedor na vida. E ele continua pintando, e hoje ele tem a própria galeria e as próprias exposições. O dinheiro que ele arrecada, ele dá para instituições de caridade, que cuidam de pessoas desse jeito. É muito interessante essa história. E no final ele comenta, eu não ligo por não ter o braço nessa vida, porque eu sei que um dia meu Deus vai voltar e eu vou ser renascido, eu vou ser transformado. Eu não vejo a hora de chegar. Bom, a história fala sobre dois irmãos, Júlia e Diego, e sobre seu pai, que era um dentista que estava fazendo um trabalho comunitário para ajudar as pessoas que não tinham condição de pagar as consultas. Bem, o pai deles resolveu levar eles para o trabalho, e ao chegar lá, ele começou a atender os pacientes, e seus filhos ficou num canto, sem nada para fazer. E isso estava incomodando e deixando eles inquietos, e eles queriam ir embora. Foi aí que eles teve a ideia de ir até a sala do pai e falar para o pai levar eles embora. Mas eles não tinham coragem, então eles mudaram de ideia. E a ideia foi ir até o corredor, ficar sentado na cadeira com cara de desânimo até o pai perceber e levar eles embora. E eles fez isso. Mas ao fazer isso, Júlia sentiu culpa. Então ela orou para Deus pedindo sabedoria. Depois que terminou a oração, ela olhou ao redor e viu que a maioria dos pacientes eram crianças que também estavam desinquietas. Então, ela lembrou que seu irmão tinha levado um brinquedo. Então, ela chamou aquelas crianças para brincar. Então, ela e seu irmão fez uma roda e começaram a brincar. E a brincadeira era pato, pato, ganso, que era tipo
uma batata quente. E Júlia ficou muito feliz, pois ela abriu sua mente e seu coração e Deus mostrou uma maneira para ela de servi-lo. E assim tem que ser nossa vida. A gente tem que abrir nossa mente e nosso coração para que Deus possa mostrar pra gente o nosso caminho e nos guiar. Beijo, boa tarde. O título do capítulo 26 é Professores Adolescentes. Shirin e Hassan estavam passando pelo Café Clifton, em Karachi, no Paquistão. Quando uma menina se aproximou, eles achavam que ela era um mendigo e queria pedir dinheiro. Mas seu pedido chocou os irmãos. A menina disse que queria ir à escola e, com um sorriso triste em seu rosto, pediu para que os irmãos a ensinassem. Shirin a questionou do porquê ela não frequentava a escola, e a menina disse que era porque precisava ganhar dinheiro para ajudar sua família, e caso contrário, a família não teria o que comer. Shirin tenta convencer a Sam, e ele questiona quando eles iriam ensinar a menina, pois eles têm que ir à escola. Ela diz que poderiam ensinar depois das aulas e que poderiam levar mesas e cadeiras. E logo eles concordaram e correram para casa para contar o plano aos seus pais. O pai disse que iria custar muito dinheiro, porque teria que comprar material, como lápis, livros e um quadro branco. Então os irmãos ofereceram sua mesada para comprar os materiais necessários e conseguiram um terreno ao lado do Café Clifton para dar as aulas. No primeiro dia, apenas 2 crianças foram, mas a notícia se espalhou e logo havia 25 crianças frequentando a escola. Um dia, Amir disse com uma voz triste que seu pai não queria que ele fosse mais à escola, porque tinha que vender papel de seda e se parasse de vender por 2 horas não ganharia dinheiro suficiente para levar para sua família. Então Shirin e Hassan começaram a pagar 20 rupias por dia para compensar o que perdiam ao pedir dinheiro ou vender flores, papel de seda e doces. Eles não sabiam que no Paquistão existem 3,3 milhões de crianças que não podem frequentar a escola, porque são muito pobres, mas o seu entusiasmo inspirou outras pessoas a fazerem alguma coisa. As doações ajudaram Shirin e Hassan a empregar professores para ajudar eles depois da escola, pois agora eles tinham 55 crianças frequentando a escola. Eles contrataram um pequeno ônibus para buscar as crianças e abriram outras escolas ao ar livre, em várias áreas de Karachi. Em 2016, os irmãos receberam o Global Youth Award, que é um prêmio que reconhece os esforços dos estudantes que ajudam outras crianças. Eles ficaram muito felizes com a honra, mas estão ainda mais felizes por fazer algo que ajude outras pessoas. Em Mateus 25:40, Jesus diz: "Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram algum dia aos meus irmãos, a mim o fizeram." Olá, meu nome é Davi. Eu vou contar uma história para vocês do capítulo 27, O Melhor Presente. João, um menino de 14 anos, morava na rua, passava frio, sono e sua pele já estava machucada e suja. Vivia com fome e roubava para se alimentar. Ele morava no México, perdeu seus pais há 3 anos, estava sozinho e achava que a única coisa a fazer para sobreviver era roubar. De vez em quando, João comia na igreja. Na última vez em que esperou na fila para comer pão, ele notou algo. Uma caixa de doações presa na parede. Ele pensou que poderia ter dinheiro na caixa que pudesse usar para comprar comida. Quando teve oportunidade, ele abriu a caixa, enfiou a mão e tirou uma porção de dinheiro que dá o suficiente para comer uma semana. Ei! Uma voz gritou. João correu sem rumo até que esbarrou em um policial. Então, é você que está roubando a igreja? Vamos, garoto, vou jogar você na prisão com os outros criminosos. E a porta da igreja se abriu e um homem gentil disse: "Por favor, não o prenda." "Por favor, não o prenda?"
disse o policial. Ele é ladrão, o lugar dele é na prisão. Eu não o vejo como ladrão. Ele só está apenas com fome. Deixe-o ir para casa. Ele é menino de rua, disse o policial. Então darei uma casa a ele, disse o homem gentil. E o policial foi embora. Meu nome é William Vasson. Entre, por favor, disse o homem gentil. Joan tinha aprendido a não ter esperança de que alguma coisa boa poderia acontecer com ele. Não poderia ser real. William sorriu para Joan e ele disse: eu tenho um quarto extra, você pode ficar com ele. Mas não posso pagar, disse Joan. Disse William: o maior presente do mundo não custa nada para nós. Porque Deus nos amou, Ele nos enviou seu Filho, Ele nos deu Jesus. Até que soubéssemos que precisamos dele. Jesus nos ama, não importa o erro que nós temos cometido. Se pedirmos, Ele nos perdoará e nos salvará. Joan jantou com William, tomou banho, colocou uma roupa limpa, dormiu numa cama macia, sem se preocupar com frio e chuva, e ele se sentiu seguro. O policial voltou e trouxe mais órfãos para William. William sorriu e disse: vamos precisar de uma casa maior. William encontrou um armazém abandonado para abrigar os órfãos. Em alguns meses, já haviam mais de 100 órfãos. William abrigou todos, João ajudou e não hesitou. William ficou feliz em ver Joan ajudando os outros órfãos. Joan disse a William: Jesus nos deu isso. Ele trouxe você aqui para cuidar de nós. Agora compartilharemos esse presente maravilhoso com todas as crianças que precisarem. A organização social Maestro por Pequenos Hermanos teve início em 1954 com apenas um menino. William Vasson dedicou os próximos 50 anos de sua vida a servir como provedor e professor de mais de 18 mil crianças órfãs e abandonadas. Essa é a sua história. Oi gente, meu nome é Bruno e eu vim falar para vocês o capítulo 28 do livro desse ano, que tem como título Uma Visão Diferente de Deus. No capítulo 28 conta a história do menino Joseph. Ele morava no norte da Índia, na cidade de Assam. E na cidade havia muitos conflitos religiosos entre os muçulmanos, os hindus e os sikhs. E também, em alguns grupos cristãos também, eram responsáveis por alguns tipos de situações. Um dia, um jovem bateu na porta da casa de Joseph. E ele vendia livros e ele era adventista. Joseph, ele não conhecia os adventistas. A única coisa que ele sabia é que uma família adventista tinha sido queimada ali na cidade. A mãe de Joseph não tinha dinheiro para comprar livros, porque o salário que ela recebia dava equivalente a R$20 ao dia. Mesmo assim, o jovem simpático ficou com eles lá e orou com eles. E quando ele foi embora, o Joseph ele escutou um barulho e correu para a janela. Ele viu uma multidão em volta do garoto. E a multidão estava batendo nele, com socos, chutes, até que teve um momento que ele caiu no chão e bateu a cabeça numa pedra. E mesmo assim a multidão ainda continuou batendo nele. Nesse momento, o tio de Joseph, Samuel, ele corre com um pedaço de pau na mão e começa a afastar as pessoas que estão em volta do menino. E quando ele consegue afastar as pessoas de perto, ele dá um grito e chama o seu sobrinho para ir lá ajudar. Eles pegam o menino, que já estava desacordado, e levam para dentro da casa. Depois que o tio de Joseph conseguiu levá-los para dentro da casa, Joseph conversava com Mark e ele fez a seguinte pergunta: por que você faz isso? Porque ele descobriu que não era a primeira vez que as pessoas tinham tido esse contato com ele batendo nele.
Aí ele fala que ele precisava dar as boas novas do Evangelho. Joseph, por sua vez, responde da seguinte forma: pessoas que tratam você da maneira que tratou não merecem isso. Depois de um tempo, Joseph cresceu e se tornou um adolescente. Porém, ele não ia mais na igreja nem com seu tio e nem com sua mãe. Ele não queria saber nada dessas coisas de religião ou de Deus. Ele começou a beber, fumar e quis viver a vida da maneira que ele quis. E um dia, a sua mãe ficou doente. E por ela não ter uma renda muito boa, ela não tinha condições de pagar o médico bom para cuidar dela. E nisso, algumas pessoas das outras religiões foram lá para orar com ela. Na realidade, 2 pastores. E um dos pastores deu um tapa no local do corpo dela onde mais doía, para falar para a enfermidade sair, e nada acontecia. E Joseph começou a ficar revoltado e ele começava a falar que o Deus e os ídolos que eles acreditavam não adiantava de nada. Porém, depois de alguns dias, Mark bateu na porta mais uma vez. E ele reconheceu logo de primeira que era o vendedor de livros daquela outra vez. E quando Mark fala que queria orar pela mãe dele, ele fala que isso não adiantava de nada. E ele já estava revoltado com a situação. Porém, Mark insiste e pede para fazer a oração. E ele fala assim para a mãe dele. Ele diz que Deus tem poder para curá-la, se ele quiser, de acordo com a sua vontade. E começa a contar histórias de Elias, Moisés, mostrando que os planos que eles queriam não eram os mesmos planos que Deus pretendia com eles. E isso deixou tanto Joseph e sua mãe admirados. Mark conta para a mãe de Joseph que um dia tudo aquilo vai passar. Que mesmo que ela morresse, se ela morresse crendo em Jesus, quando Jesus voltasse, ela ia com ele para o céu. E tudo seria melhor, porque ele ia viver eternamente. E isso deixa os dois admirados e muito felizes. Naquele mesmo dia, as dores dela passaram. Porém, ela não foi curada. E com isso, depois de um tempo, ela ficou mais doente. Só que ela pediu para Joseph para fazer uma promessa, que independente de qualquer coisa, ele continuasse seguindo a Deus. E é interessante porque foi exatamente isso que ele fez. Ele continuou seguindo a Deus, mesmo depois que sua mãe morreu. E hoje ele é um professor. Ele é um professor de uma escola adventista lá na Índia. E ele ensina seus alunos sobre Deus e as coisas que ele faz. Oi, meu nome é Carlos Augusto, conhecido como Guto. Vim falar um pouco sobre o livro que eu li. De uma menina que tinha 17 anos, gostava muito de nadar. Seu pai era um treinador de natação para ajudar. Ela começou a nadar com 3 anos de idade. Ela morava em Damasco, na Síria. Ela treinava direto, que queria fazer parte de uma equipe de natação de lá. Mas como na época que ela morava lá no país dela houve uma guerra, ela e a família dela precisou sair da casa dela meio que fugido. Se ficasse na casa ia ser perigoso, e se fugisse ia ser perigoso. Ela e a irmã dela conseguiu fugir de lá, fugiu o caminho. No meio do caminho, conseguiu passar por muito lugar, e daí encontrou um pessoal que estava fugindo também, que estava fugindo de lá.
Aí o pessoal, teve um rapaz lá que levou elas pra um bote, um barco. E começou a colocar elas lá pra cima. Mas só que daí eles tinham que atravessar um mar para chegar numa ilha do outro lado, para ser salva. Ela, a irmã dela, mais 18 pessoas entrou nesse bote. O bote aguentava mais ou menos umas 7, 8 pessoas, porque o bote era pequeno, teve 20. Ela, a irmã dela e mais 2 rapazes que sabiam nadar. Eles entraram no mar e tentaram, o motor pegou e começou a falhar no meio do caminho. No meio do caminho o barco parou e começou a encher de água. Todo mundo começou a orar em uma só voz para Deus ajudar. Ela, vendo tudo aquilo comovida, resolveu pular na água, se pegou uma da corda e começou a nadar. Esforçando, forçando. Mas naquele local a água era muito gelada. Era um mar, tinha as ondas que batiam nela. E ela tentou nadar o mais possível. Como a irmã dela e os 2 caras viu que ela estava se esforçando, foi e tentou ajudar ela também. Foram nadando, forçando, nadando para tentar chegar do outro lado, na ilha. No meio do caminho, um dos rapazes que estava lá tinha um telefone celular e tentou entrar em contato com a polícia de outro país ali, que eu não sei, que é ali por perto. Que eu esqueci agora. Mas só que ele conseguiu ligar, mas não teve retorno. E eles todo desesperado. E ela pegou e continuou nadando. Aí os 2 rapazes e a irmã dela tentou ajudar. Mas como a água estava muito fria, não deram conta. Aí eles pegaram e desistiram. 2 horas, 3 horas, 4 horas. Como ela estava com uma calça jeans, roupa pesada, ela começou a se tremer toda. A própria calça jeans começou a ficar pesada para ela, não estava conseguindo. Daí ela orou para Deus dar força para poder continuar e levar todos os salvos em segurança. Passando 3, 4, 5 horas no mar, nadando, esforçando o corpo. Numa hora ela quase desistiu. Aí ela parou toda tremendo, segurando o barco, e viu um garoto com o olhar regalado, com medo de se afundar, de todo mundo se afogar. Ela orou, pediu força para Deus, para poder continuar a nadar, para levar todos em salvos na ilha. Ela pegou, fez a oração tudo e voltou a nadar. E ela nadava. Em nenhum momento ela pensou em desistir, mas não quis. Mas ela quis ajudar todo mundo. E ela foi. Conseguiram chegar nessa ilha. Todos salvos. Ela conseguiu levar o barco na costa da praia, todo em segurança. Chegando lá, o pessoal desceu, começou a gritar, ajoelhar, orar. E essa criança que tinha olhado para ela, com os olhos tudo regalado, com medo, foi e abraçou ela com o maior abraço, todo quente. Foi o maior... não sei. Então, aí é que tá. Ela queria desistir. Mas ela olhou pro pessoal, viu que tava todo com medo de se afogar. Ela orou, pediu forças para poder chegar no destino. Chegando lá, ela conseguiu salvar todos. Ela pensou em desistir, mas não quis. Assim, agora eu não sei mais. Mas que ela tentou levar todos em segurança, ela conseguiu. É isso. Eu vou falar sobre o último capítulo do livro O Mais Poderoso que um Leão. Nesse capítulo conta a história de Mark. Ele tinha pais missionários e estavam fazendo obra na África do Sul. A família gostava de passear no sábado à tarde e ver as paisagens e os animais. Mark observava tudo pela janela do carro.
de sua família. Vendo a selva, ele e seu irmão James ficavam preocupados com os animais, como girafas e gazelas. O mais favorito deles era o leão. Depois de um tempo muito grande dentro de carro, seus pais perceberam que os meninos queriam sair e resolveram fazer um piquenique debaixo de uma árvore. Aí, enquanto os pais de Mark arrumavam as coisas para o piquenique, ele e seu irmão foram brincar de bola. Seu pai disse para não se afastarem do carro, porém eles foram devagarinho se afastando de perto. De repente, Mark ouviu uma voz que dizia: "Corra agora!" Ele ficou com tanto medo que saiu correndo sem querer olhar para trás. E quando conseguiram chegar dentro do carro, sua mãe deu um grito ofegante que dizia: "Mark!" Quando ele olhou, viu um leão enorme, amarelo, com a boca cheia de dentes afiados. O pai e a mãe entraram no carro, trancaram a porta e esperaram. Os meninos olhavam o leão enorme e o leão, por sua vez, estudava eles, porém logo cansou e foi embora. Dentro do carro ficaram todos quietinhos. Aí Mark disse aos pais: "Ainda bem que vocês me mandaram correr." Aí a mãe respondendo, dizendo que eles nem perceberam nada. Então Mark contou a eles sobre a voz, e a mãe e Magrimas choravam de alegria. E então perceberam que Deus tinha livrado os meninos, igual o livro de Daniel, das covas dos leões. A mãe disse: "Os meninos, igual livrou Daniel das covas dos leões." A mãe disse: "Deus te alertou do perigo e salvou a vida de vocês." Mark ficou tão feliz e, em gratidão, orou, agradecendo a Deus. Esse foi o final do livro do ano. E essa foi a leitura do livro do ano do Clube de Desbravadores Senhor das Águias.